Olá, meu nome é Joyce, eu sou aluna do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Biociências e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, localizada no Rio de Janeiro, Brasil. Essa minha fala vai ser sobre uma oficina, sobre um relato de experiência de uma oficina que eu realizei no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para um curso de formação inicial docente. E essa fala vai ser sobre o planejamento dessa oficina, tá? Como é que eu fiz o planejamento para a realização dessa oficina, utilizando o planejamento reverso. Então aqui eu quero chamar a atenção que o planejamento reverso ele pode ser um potencial organizador do ensino, porque ele nos facilita, ele nos dá uma visão holística de todo o processo de construção do conhecimento e com isso, consequentemente, contribui para a facilitação da aprendizagem. Então, qual é a diferença do planejamento reverso para o planejamento convencional, que é aquele que a gente aprende na nossa formação inicial e que na maioria das vezes, a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, que é o planejamento que contém os conteúdos, o objetivo, o método, os recursos e a avaliação. O planejamento reverso, ele contém 3 etapas, tá? E essas etapas, elas conversam entre si. A primeira etapa, eu vou definir o que eu quero que o meu aluno aprenda, quais são as aprendizagens que eu quero que sejam desenvolvidas no meu aluno. A segunda etapa, são quais são as evidências que esse meu aluno vai me demonstrar que aprendeu. E a terceira etapa são os métodos, o passo a passo. O que eu vou fazer para que meu aluno aprenda o que eu defini de como importante, de como aprendizagens requeridas para aquela aula, ou para aquela oficina, ou para aquele evento educativo, e quais as evidências, o que eu vou ter que fazer para que ele me demonstre as evidências de que ele aprendeu. Então, especificamente para essa oficina, como determinante de aprendizagem, eu quis que essas alunas refletissem sobre o conceito de professor reflexivo, o que é ser um professor reflexivo na perspectiva delas. Depois nós trabalhamos com uma atividade de aprendizagem baseada em problemas, e com essa atividade, durante a apresentação do relatório, eu defini como aprendizagem que elas pudessem também refletir sobre a necessidade da importância da formação continuada do professor, para que ele possa aprimorar sempre mais a sua prática, buscando contribuir para a melhoria do processo de ensino e também de aprendizagem. E como etapa final, que foi a construção de um planejamento reverso, eu quis que elas apresentassem, que elas aprendessem como elaborar um planejamento reverso, para que elas tivessem um outro olhar, uma outra alternativa de planejamento de aula. Então esses foram os meus objetivos de aprendizagem e o que eu fiz para que isso acontecesse, para que elas me demonstrassem evidências de aprendizagem. Na primeira etapa, que foi a discussão sobre o conceito de professor reflexivo, nós fizemos um mapa mental. Então toda a turma foi dividida em grupos e elas receberam uma folha com conceito central, professor reflexivo, e com isso elas deveriam definir conceitos que representassem professor reflexivo. Então toda essa atividade ela foi feita em grupo, elas discutiram, trocaram significados e logo depois elas fizeram a apresentação. Nós fizemos um debate aberto sobre o conceito de professor reflexivo. E durante esse debate, elas me apresentaram, o que elas conceituavam e o que representava o professor reflexivo na concepção dessas professoras em formação. Então, com isso aí eu consegui atingir o meu primeiro objetivo, porque a evidência de aprendizagem para essa etapa seria essa discussão, seria a participação ativa nesse debate aberto e que cada uma pudesse fazer a sua contribuição acerca dessa temática. A segunda etapa foi uma atividade de aprendizagem baseada em problemas, no qual elas receberam um estudo de caso. Resumindo, era uma situação que ocorria numa escola e que tinha um professor novo, que era um professor que fazia mestrado, e ele tinha vários métodos ativos de ensino, e que ao se deparar com os colegas dessa escola, ele percebeu que a grande maioria dos colegas, eles adotavam o método tradicional e que não tinham interesse em trazer novas metodologias para dar uma incrementada, para dar uma melhoria em suas aulas. E que isso também poderia estar impactando no baixo desempenho dos seus alunos.
Então a direção fez uma reunião com os professores e decidiu, né, conversar e apresentar, né, possibilidades de formações para que esses professores pudessem pensar outras formas de ensino para poder melhorar a aprendizagem e elevar o índice de aproveitamento desses alunos. Então, o que eu quis com esse estudo de caso? Eu quis que essas alunas, né, também conversassem entre si, refletissem, trouxessem hipóteses sobre o que poderia estar causando esse problema e que ao final, na elaboração do relatório, elas apresentassem, né, a importância da formação continuada, a importância da busca pelo conhecimento, a importância da reciclagem, a importância do professor trazer novas propostas em sala de aula para poder facilitar a aprendizagem desses alunos. Lembrando que com essa atividade, eu não quis levantar, né, a questão do que funciona, do que não funciona, de qual método é bom e de qual método é ruim. Eu quis apenas apresentar novas visões, né, novos métodos de ensino, especificando, né, focando especificamente nas metodologias ativas e mostrar para essas alunas que há outras possibilidades e que elas podem promover aulas divertidas. Lógico, eu gosto de trabalhar com tradicional. Não estamos falando mal do tradicional, mas estamos falando que a gente pode inserir novos métodos e que esses alunos eles podem participar ativamente da aula, que com isso pode promover uma aprendizagem mais significativa. Então, ao final do relatório, essas alunas deveriam apresentar esse tipo de reflexão, né, da importância do professor estar sempre se atualizando para que essa atualização, consequentemente, irá impactar no processo de aprendizagem dos seus alunos. E a última etapa foi a construção do planejamento reverso. Então, nós criamos uma situação fictícia de que nós éramos funcionários de uma empresa, de uma consultoria educacional, e que em grupo elas construiriam um planejamento reverso para o ensino fundamental 1, elas ficariam livres para escolher a temática, o conteúdo, definir os objetivos, para que a gente pudesse ajudar esses professores que estavam centrados especificamente no método tradicional, mas para que a gente pudesse demonstrar para esses professores um novo ponto de vista, né? Um novo caminho de ação para que eles pudessem impactar na aprendizagem desses alunos. E como evidência de aprendizagem para essa atividade seria a confecção desse planejamento reverso, a apresentação desse planejamento e o debate, né, de como esse planejamento foi construído. E ao final da oficina, essas alunas elas conseguiram, né, traçar todos os pontos que eu defini como evidência de aprendizagem. E com isso, eu digo que o planejamento reverso, para a prática docente, ele é muito positivo, ele é muito significativo, porque eu consigo ter uma visão holística de todo o processo, né, de ensino. Eu consigo verificar como é que está sendo construída a aprendizagem dessas alunas, no caso dessa oficina que foi ministrada, porque elas participaram ativamente dessa atividade. Eu fui uma mediadora, né, minha participação foi mínima, no caso assim, de intervenção. Então elas foram ativas todo o tempo, trabalharam todo o tempo, discutiram, trocaram significados, e com isso a construção dessa aprendizagem foi totalmente dinâmica. E eu, como professora, não utilizei nenhum recurso tecnológico para poder ministrar essa oficina. Até porque quando eu cheguei na sala não tinha quadro, que foi numa sala de métodos, né, de métodos ativos, então não tinha quadro, não tinha computador, não tinha data show. Então o planejamento reverso me permitiu dar uma aula dinâmica, né, ministrar uma oficina dinâmica com a participação do aluno, que eu me coloquei como mediadora. Eu não tive um papel central dentro da oficina, o papel central foi dos alunos, e esse aluno ele teve uma participação totalmente ativa, eles foram protagonistas de todo o processo, e eu quero levantar essa bandeira de que o planejamento reverso ele pode sim
ser um potencial organizador do ensino e facilitar fortemente a prática docente. Obrigada.